As cruzadas foram invocadas por Bom II no final do século XI. As cruzadas estimulavam o combate aos infiéis. Infiéis eram todos aqueles que não eram cristãos. E para isso justificava o uso da violência na conquista da Terra Santa. As cruzadas foram todas as expedições militares dadas pela Igreja Católica que aconteceram entre os séculos XI e XIII. O objetivo dessas expedições era conquistar a chamada Terra Santa, modo como os cristãos se referiam à Palestina, para que fossem criados lá reinos cristãos. A cidade de Jerusalém Pessoal, estão visualizando o vídeo e ouvindo direitinho? Desde o ano de 636, quando o califa Omar ibn al-Khattab havia conquistado a cidade dos bizantinos. No século XI, os países cristãos da Europa também sofriam com o processo de expansão dos reinos muçulmanos, tanto na Península Ibérica, região onde se localizam Portugal e Espanha, quanto nas terras do Império Bizantino, onde os turcos eram a grande ameaça. Nesse contexto, começa a surgir na Igreja o interesse em rever o controle da chamada Terra Santa. Mas, mais que rever o controle da chamada Terra Santa, nós temos que entender as causas que levaram a Igreja a desejar, a promover, a incentivar as cruzadas. A primeira causa tem um fim econômico. Nós não podemos esquecer que, com a dominação de Jerusalém pelos infiéis, foram proibidas peregrinações à Terra Santa. Essas peregrinações, elas sempre foram um fomento de lucro para a Igreja Católica, que organizava as peregrinações de fiéis até a Terra Santa, até os caminhos que foram trilhados por Cristo. Então, com o bloqueio das peregrinações à Terra Santa, se corta um importante viés econômico da Igreja Católica. Outro motivo é que a Igreja Católica era a maior das senhoras feudais. 1/3 das terras cultiváveis da Europa Ocidental estavam sob o controle da Igreja. E a Igreja via crescer e fomentar cada vez mais as guerras feudais. Nós estudamos isso no período passado, que o principal elemento de valor durante a Idade Média era a terra. E os senhores feudais ampliavam seus feudos através do combate, através da conquista. Era dessa forma, conquistando os feudos de outros senhores feudais, que estes se tornavam mais ricos, mais poderosos. Se a maior parte das terras cultiváveis estavam estavam sob o poder da Igreja, era questão de tempo dessas guerras feudais chegarem até os feudos da Igreja. Logo, a Igreja tinha um grande interesse de levar essas guerras feudais cada vez para mais longe de suas posses. Também, como nós já falamos, havia um grande temor da Igreja com o processo de expansão muçulmana sobre a Europa. Os muçulmanos impetraram a famosa Guerra Santa, em homenagem ao profeta Maomé, e cada vez mais conquistavam e avançavam mais sobre o território europeu. Isso ameaçava por demais a instituição Igreja. E também nós não podemos deixar de falar que, caso as cruzadas obtivessem sucesso, a Igreja Católica do Ocidente facilmente conseguiria unificar a Igreja Católica do Oriente, a Igreja Cristã do Oriente, com a Igreja Cristã do Ocidente, sobre o controle do papado. Então, nós podemos dizer que, através das cruzadas, a Igreja descobriu uma maneira de eliminar vários problemas com uma única ação. Observe de novo. As expedições, as cruzadas, impediriam o constante avanço muçulmano sobre a Europa, levariam as guerras entre os senhores feudais para bem longe dos feudos da Igreja e libertariam a Terra Santa, permitindo novamente a peregrinação dos fiéis, restaurando mais um meio de obtenção de recursos da Igreja. Logo, as cruzadas eram uma única ação que poderia resolver vários problemas da Igreja. Aí nós temos uma gravura, o Papa Urbano II, convocando os fiéis para as cruzadas. A convocação para as cruzadas aconteceu em 25 de novembro de 1095, no Concílio de Clermont, pelo Papa Urbano II, que em seus discursos prometeu que aqueles que se empenhassem nessa causa, com um espírito de penitência, teriam seus pecados pregressos perdoados
e obteriam total remissão dos pecados, das penitências terrenas impostas e necessárias para a salvação. Então, todos aqueles que lutassem em defesa do cristianismo conseguiriam essas regalias espirituais. Nesse período foi debatido pela Igreja o conceito de guerra justa, no qual se considerava como justa toda a defesa do cristianismo contra os muçulmanos chamados de infiéis. Dessa forma, a Igreja dava o aval para os seus seguidores lutarem, matarem em sua defesa. Oficialmente, ocorreram 8 cruzadas, e essas foram a primeira cruzada, de 1096 a 1099, chamada Cruzada dos Nobres, chegou até conquistar Jerusalém, onde promoveram uma matança da população muçulmana como nunca se viu. Organizaram na região vários reinos, os modos feudais. No século XII, os turcos reconquistam os reinos e, inclusive, retomam Jerusalém. A segunda cruzada vai de 1147 a 1149. Foi organizada por reis e imperadores com o objetivo de retomar Jerusalém dos turcos, mas fracassam no seu objetivo. A terceira cruzada, de 1189 a 1192, vai se denominar chamada Cruzada dos Reis, devido à participação do monarca da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, da França, o Filipe Augusto, e do Sacro Império Romano Germânico, Frederico Barbarroxa. Ela não atingiu seus objetivos militares, é verdade, mas foram estabelecidos acordos diplomáticos que permitiram, nos quais os turcos permitem novamente as peregrinações dos cristãos até a Terra Santa. A quarta cruzada foi chamada Cruzada Comercial. Essa cruzada comercial é muito interessante porque ela vai ser liderada pelos comerciantes de Veneza, pela burguesia. Só que essa cruzada ela nem chegou próximo de Jerusalém, eles desviaram seu caminho, né, para Constantinopla, que acabou sendo saqueada por estes. Então, na realidade, a Quarta Cruzada tinha o objetivo mais comercial de obter lucros através de saques e saiu saqueando tudo que havia no seu caminho, chegando até as portas de Constantinopla e acabou saqueando Constantinopla também. A quinta e a sexta e a oitava cruzadas são cruzadas secundárias sobre todos os aspectos e não tiveram sucesso. Nós temos as cruzadas não oficiais, aquelas cruzadas que a igreja não gosta muito de comentar, né? A primeira cruzada, na realidade, não foi a cruzada dos nobres. A primeira cruzada foi a cruzada dos mendigos, também chamada cruzada dos humildes. Ela foi organizada por Pedro Eremita, sem o apoio da igreja, é verdade. O eremita conseguiu mobilizar milhares de pessoas para a Cruzada dos Mendigos, ou Cruzada Popular, ou Cruzada dos Humildes, como queiram chamar. Sem reconhecimento papal, uma verdadeira massa de pobres, ladrões, camponeses esvalidos, se dispuseram a marchar em direção à Terra Santa e libertá-la. Costuravam cruzes vermelhas em suas roupas esfarrapadas, e esse exército, desprovido de qualquer ordem, dinheiro ou comida, atravessou vários territórios realizando assaltos, pedindo esmolas ou realizando furtos. Apesar de bastante enfraquecidos, os seguidores de Pedro e Eremita conseguiram chegar até a Ásia Menor e obtiveram uma primeira vitória. Os cruzados conseguiram tomar uma fortaleza abandonada, aproveitando a trégua que conseguiram com o sultão Arslan. Né? Só que quando eles tomam essa fortaleza abandonada, né, o sultão aí se arrepende da trégua e organiza um cerco a esta fortaleza, onde estão os nossos amigos cruzados mendigos, e lá eles ficam acometidos de fome e sede, estão cercados, sem água e sem comida. Muitos deles morrem por falta de água e comida, e alguns, em desespero, saem da fortaleza e tentam enfrentar o cerco imposto pelo sultão e acabam sendo mortos, né? Na realidade, o que encerra a cruzada dos humildes, dos mendigos, né, é um verdadeiro massacre que foi feito com essa gente pelas forças do sultão. Aí nós temos uma gravura onde Pedro Eremita convoca para a cruzada dos mendigos. Outra cruzada que a igreja não gosta muito de comentar é a Cruzada dos Inocentes. Tinha um pastor francês chamado Estevão Glois. Ele vai chegar à cidade de Saint-Denis e vai se juntar a religiosos e peregrinos que voltavam do Oriente, pregando a realização de uma nova cruzada.
Observa que os peregrinos até estavam conseguindo peregrinar até a Terra Santa devido a acordos diplomáticos, mas o que eles queriam era a libertação da Terra Santa do controle dos infiéis. Bom, esse pastor ele vai revelar para essa gente que ele teve uma visão no qual Jesus o convocava para liderar o resgate da Terra Santa, mas avisava que apenas os puros de coração poderiam realizar a tal proeza. Milagres foram atribuídos a esse jovem e um renomado fervor religioso se estendeu por toda a Europa. Milhares de crianças aderiram à causa. Depois de peregrinar em direção ao sul do continente, o jovem líder, o pastor francês Esteban Clois, ele tenta ordenar que o mar Mediterrâneo se abra para que eles passem. Infelizmente, nesse dia, o mar Mediterrâneo não estava muito afim de cumprir as ordens do Estevão e não se abriu. Então, eles vão acabar aceitando, né, vamos dizer assim, uma espécie de carona dos mercadores que se oferecem para levá-los de navio, né, para levá-los de navio até a Terra Santa. Na realidade, o que acontece é que os poucos jovens que vão sobreviver a essa viagem, eles vão se tornar prisioneiros desses mesmos mercadores que ofereceram a carona e vão acabar sendo vendidos como escravos aos árabes e muçulmanos. Aí nós temos na gravura o nosso amigo camponês, né, convocando para a famosa Cruzada dos Inocentes. Bom, como vocês puderam observar, as cruzadas não foram um sucesso, não atingiram o seu real objetivo. Mas as cruzadas tiveram consequências muito importantes. A primeira consequência foi o empobrecimento dos senhores feudais, devido ao alto custo do empreendimento e o fracasso na obtenção permanente de compensações materiais, principalmente terras. Os nossos amigos, os senhores feudais, foram para as cruzadas não só movidos e imbuídos do espírito cristão, mas o que mais lhes interessava eram as terras e os saques, os roubos que poderiam cometer no processo. Infelizmente, nem os saques nem os roubos foram suficientes para cobrir os seus prejuízos e eles não conseguiram manter as terras que porventura conquistaram. Essas terras ficaram mantidas num curto período de tempo sob o seu poder. Outra das consequências das cruzadas, foi o fortalecimento das relações comerciais, porque houve a reabertura do mar Mediterrâneo. Então, houve um fortalecimento das relações comerciais entre Oriente e Ocidente, que irão enriquecer ainda mais os comerciantes. Notem que as cruzadas empobrecem os senhores feudais e enriquecem os comerciantes, enriquecem os burgueses, dando origem, como eu havia falado, à poderosa classe burguesa e ao renascimento comercial e renascimento urbano. Outra importante consequência das cruzadas é o acesso à cultura greco-romana, que estava ainda sob poder de turcos e de muçulmanos em geral que haviam tido contato com os gregos. Essa cultura greco-romana estava armazenada nas bibliotecas destes, de turcos e muçulmanos, e uma vez saqueadas pelos cruzados, essas obras acabavam no Ocidente. Outra importante consequência foi o fortalecimento do poder real. O poder real ele era proporcional ao enfraquecimento dos senhores feudais. Quanto mais os senhores feudais perdiam poder, mais forte se tornava o rei. Bom, mas nem tudo foram flores. Essas relações comerciais entre o Oriente e o Ocidente também trouxeram para o Ocidente a chamada peste negra. Em meados do século XIV, foi uma época marcada por muita dor, muito sofrimento, muitas mortes na Europa. A peste bubônica, que foi apelidada pelo povo de peste negra, matou cerca de 1/3 da população europeia. A doença mortal não escolhia vítimas, matava reis, príncipes, senhores feudais, artesãos, servos, padres, entre outros, foram mortos e abatidos por essa peste. Nos porões dos navios de comércio que vinham do Oriente, entre os anos de 1346 e 1352, chegavam milhares de ratos. Esses roedores encontravam nas cidades europeias um ambiente favorável, pois essas não possuíam quaisquer condições de higiene
né? Não havia esgoto, pelo contrário, o esgoto corria a céu aberto, o lixo se acumulava nas ruas. Esse ambiente tão favorável aos ratos fez com que as cidades europeias se tornassem uma espécie de Disneylândia para a rataria, que se reproduziu de maneira fenomenal, e isso possibilitou com que a peste se disseminasse de maneira mais rápida. O preconceito com essa doença também era muito grande. Os doentes, muitas vezes, eram abandonados pela própria família nas florestas ou em locais afastados. A doença só acabou sendo controlada no final do século XIV com a adoção de medidas de higiene nas cidades medievais. Revoltas camponesas. Bom, nós vimos que a peste negra matou 1/3 da população europeia. E ela matou de maneira indiscriminada, matou camponeses, senhores, reis, padres, servos, por aí vai. Então, com a morte de boa parte dos servos, muitos senhores feudais acabaram ficando com um número reduzido de servos. E para compensar isso, eles aumentaram as obrigações, fazendo que os camponeses trabalhassem e pagassem mais imposto pelos que haviam morrido. Com a exploração sobre os servos já era exagerada e aumentou ainda mais, e muitos feudos, principalmente na Inglaterra e na França, começam a ocorrer as chamadas revoltas camponesas. Esses revoltosos chegam a invadir e saquear castelos e assassinam senhores feudais e outros nobres. Os senhores feudais que conseguem sobreviver não vão ficar alheios ao movimento, né, de revolta. Eles vão organizar, vão se juntar aos senhores feudais, organizar um poderoso exército e combater com muita violência essas revoltas camponesas. Com o passar do tempo, a superioridade bélica dos senhores feudais e seus exércitos vai acabar por suprimir essas revoltas camponesas. Mas, mesmo perdendo a batalha, os camponeses não perderam a guerra. Os camponeses também obtiveram conquistas importantes e conseguiram diminuir algumas obrigações servis que possuíam. Baixa Idade Média, crise no feudalismo. A Baixa Idade Média é o período da história medieval que vai do século XIII ao século XV. Corresponde à fase em que as principais características da Idade Média, principalmente o feudalismo, estão em transição. Ou seja, é uma época em que o sistema feudal estava entrando em crise. Cruzadas, peste negra, constantes guerras entre os senhores feudais, surgimento da classe burguesa, renascimento comercial, renascimento urbano, monetarização da economia e por aí vai. Muitas mudanças econômicas, religiosas, políticas e culturais ocorrem nessa fase que vão concorrer para que o sistema feudal entre em crise. Causas da crise do feudalismo. Vamos começar então. A partir do século XII vão ocorrer as várias transformações na Europa que vão contribuir para a crise do sistema feudal. A primeira delas é o renascimento comercial, impulsionado principalmente pelas cruzadas. A segunda, o aumento da circulação de moedas, com a eliminação do trato do escambo, que era a simples troca de produtos. Então, o aumento de circulação de moedas vai ocorrer principalmente nas cidades. Esse fator vai desarticular o sistema de trocas de mercadorias, que era característico do setor do sistema feudal, e vai acabar atingindo de maneira séria esse sistema. Também, o desenvolvimento dos centros urbanos vão provocar o êxodo rural. As pessoas vão sair da zona rural em direção às cidades. Então, o renascimento urbano vai provocar um êxodo ao contrário. Vocês lembram que nós estudamos que com a queda do Império Romano do Ocidente, houve uma espécie de êxodo urbano, ou seja, saíram das cidades e foram para os meios rurais, fugindo, boa parte, da perseguição dos bárbaros germânicos. Agora, com o renascimento comercial das cidades, com a possibilidade de emprego e uma vida melhor, vai acontecer o êxodo rural, o êxodo urbano ao contrário. Ou seja, as pessoas sairão do centro rural e se encaminharão para os centros urbanos. Muitos servos passaram a comprar sua liberdade ou fugir, atraídos por oportunidades de trabalho nesses centros urbanos. Eu vou abrir um parênteses aqui. Vocês devem lembrar, quando nós estudamos as relações servis, tinha as relações entre os senhores feudais e os camponeses.
Nesse pacto de relação, os senhores feudais ofereciam proteção e um lugar para o camponês morar, e o camponês e sua família ofereciam sua força de trabalho, colocavam essa força de trabalho a serviço dos senhores feudais. Esse pacto ele só poderia ser rompido caso o camponês pagasse uma multa, mas nós sabemos que os camponeses não recebiam qualquer tipo de compensação monetária pelos trabalhos que executavam no feudo. Então, como eles conseguiam comprar sua liberdade? Na realidade, o que nós vamos ver é mais uma ação dos burgueses. Muitos comerciantes burgueses, eles começaram a realizar pequenos empréstimos aos camponeses. E era muito interessante, eles colocavam bancos de madeira, grandes bancos de madeira, e ficavam sentados ali, junto com 2 seguranças e com um punhado de moedas. Quando o camponês passava próximo ao banco onde está sentado no banco onde está sentado o burguês chamava o camponês e fazia a seguinte proposta: olha, eu lhe dou essas moedas, você compra a sua liberdade, eu lhe arrumo um emprego lá na cidade e com o seu salário você me paga as moedas que eu lhe emprestei mais juros, e assim você consegue a sua liberdade e eu consigo o meu dinheiro de volta com correção e mais valorizado. Ou seja, era um bom negócio para os dois lados. Muitos camponeses aceitaram essa proposta dos burgueses que ficavam os aguardando para empréstimos nos bancos. Aliás, gente, muitos historiadores atribuem o nome banco a exatamente essa ação que os burgueses faziam em relação aos camponeses para emprestar a eles moedas, dinheiro, para que comprassem a sua liberdade, fossem nos centros urbanos, arrumassem trabalho e com que conseguissem no trabalho, pagassem esses burgueses, com juros, claro, e assim se tornou uma ação rentável e boa para os dois lados. Bom, nós vamos ver que as cruzadas também proporcionaram a volta do contato da Europa com o Oriente e quebraram o isolamento do sistema feudal. O sistema feudal é um sistema hermético, ele só funciona em completo isolamento cultural, religioso e social. Se houver uma abertura social, religiosa ou cultural, o sistema feudal ele vai ruir. E foi o que aconteceu com as cruzadas. O surgimento da burguesia, essa nova classe social que domina o comércio e que possui alto poder econômico, essa classe foi aos poucos tirando o poder dos senhores feudais. Os nossos amigos burgueses, eles não ganhavam dinheiro apenas emprestando moedas a camponeses. Muitos dos senhores feudais estavam com sérios problemas econômicos. A diminuição dos trabalhadores no campo fez com que eles fossem obrigados a contratar trabalhadores assalariados. E também o gasto que os senhores feudais tiveram com as cruzadas e o gasto proporcional que ainda mantinham com a compra de especiarias. Então, nós vamos ver que a classe burguesa acaba realizando empréstimos para os senhores feudais que dão em garantia as suas terras. Muitos desses senhores feudais vão perder as suas propriedades para os burgueses, por não conseguir pagar as suas hipotecas, vamos chamar assim, né? E com isso, absorvendo o que os senhores feudais tinham, os camponeses vão tirando aos poucos o poder dos senhores feudais e assumindo esse poder. Com o aumento dos impostos proporcionados pelo desenvolvimento comercial, os reis passaram a contratar exércitos profissionais. Esse fato vai desarticular o sistema de vassalagem típico do feudalismo. Nós vamos ver que com o renascimento comercial e urbano, o eixo econômico vai mudando para as cidades, deixa de ficar no setor agrário. E com o eixo econômico mudando para as cidades, permite que os reis possam cobrar algo que eles não conseguiam cobrar, vamos dizer assim, de uma maneira mais tranquila dos senhores feudais. Os senhores feudais possuem exércitos próprios, fortalezas próprias, que rei seria louco de cobrar dessas criaturas tributos. Agora não. O eixo comercial se desloca para a cidade, existe uma massa de trabalhadores, uma massa burguesa não armada, que pode ser cooptada para o pagamento de tributos. E isso vai acabar auxiliando o futuro absolutismo dos reis da Idade Média.
Bom, com tudo isso, no final do século XV, o feudalismo já estava bem desarticulado e enfraquecido. Os senhores feudais perderam seu poder econômico e político e começam a surgir as bases de um novo sistema, que era o sistema capitalista. Então, aí, num centro comercial da época, né, houve o renascimento comercial, e nós estamos observando que o renascimento comercial colabora também para o renascimento urbano. O surgimento da burguesia. Bom, gente, quando retornaram das cruzadas, muitos cavaleiros saquearam as cidades do Oriente. O material proveniente desses saques, joias, tecidos, temperos, etc., comercializados no caminho. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras rotas comerciais e as feiras medievais. A saída dos muçulmanos do mar Mediterrâneo também vai favorecer em muito o renascimento comercial. Neste contexto, vai começar a surgir uma nova camada social, a burguesia, dedicadas ao comércio. Os burgueses enriqueceram e dinamizaram a economia no final da Idade Média. Essa nova camada social necessitava de segurança e buscou construir habitações protegidas por muros. Surgiram assim os primeiros burgos, que com o passar do tempo, deram origem a várias cidades que congregaram para o renascimento urbano. As cidades passaram a significar maiores oportunidades de trabalho. Muitos habitantes da zona rural passaram a deixar o campo para buscar melhores condições de vida nas cidades europeias, que é o êxodo rural, que nós já falamos. Com a diminuição dos trabalhadores rurais, os senhores feudais tiveram que mexer nas obrigações dos servos, amenizando impostos e taxas. Em alguns feudos, chegaram a oferecer pequenas remunerações para os servos. Essas mudanças significaram uma transformação nas relações de trabalho no campo, desintegrando o antigo sistema feudal. Com aquecimento do comércio, também vão surgir novas atividades, como, por exemplo, os cambistas, que trocavam moedas, e os banqueiros, que guardavam dinheiro e faziam empréstimos. Esses novos componentes sociais, burgueses, cambistas, banqueiros, passaram a começar a se preocupar com a aquisição de conhecimento. Esse fato fez surgir no século XII e século XIII as primeiras universidades da Europa. Essas várias universidades que vão surgir são instituições de ensino que se dedicavam ao conhecimento da matemática, teológicos, medicinais e jurídicos. Então, aí nós temos na gravura dois exemplos de burgueses. O burguês e sua companheira, sempre contando moedas, né? O absolutismo. Na Alta Idade Média, o poder estava concentrado nas mãos dos senhores feudais. Os reis, em busca de proteção e até mesmo de alimentos, realizaram acordos de suzerania e vassalagem, onde o suzerano era o rei e o vassalo era o senhor feudal. O suzerano oferecia terras e títulos de nobreza aos seus cavalheiros, e em troca os vassalos concediam ao rei proteção e fornecimento de alimentos. Quanto mais cavalheiros possuísse o rei, mais seguro estaria. No entanto, menos poder teria, pois ao ceder suas terras aos cavaleiros e também a eles títulos de nobreza em troca de dependência, em troca de alimentos e proteção, isso originava uma dependência cada vez maior dos reis em relação aos senhores feudais. Com o passar do tempo, os reis tinham cada vez menos autoridade e poder, e cada vez os senhores feudais possuíam maior poder e autoridade. Aí nós estamos vendo na gravura uma cerimônia de suzerania e vassalagem, aonde o cavaleiro jura servir e proteger o rei em troca de terras e títulos de nobreza. Bom, no entanto, na Baixa Idade Média, os senhores feudais já não estão tão poderosos assim, nós já vimos isso. Suas dificuldades irão fazer que comecem a saquear os burgueses. Então, os senhores feudais, por mais que os burgueses se tornassem ricos e poderosos, eles não conseguiam e nunca conseguiram ver os burgueses como iguais. Eles diziam que os burgueses eram camponeses que possuíam algumas moedas. Então, eles não sentiam nenhum problema em saquear a classe burguesa. E eles saqueavam de várias formas. Por exemplo, adquiriam espécies burgueses, pagavam pedágio de caravanas dos burgueses que passavam ao lado dos feudos, saqueavam as caravanas burguesas e por aí ia, né? E, principalmente, eles não aceitavam que a classe burguesa se tornasse nobre. É a famosa imobilidade social. Como eu já disse,
os nossos amigos nobres viam os burgueses como camponeses com moedas. Devido à relação de laços sanguíneos que existia na Idade Média, os nobres gozavam de privilégios que o dinheiro dos burgueses nunca pôde comprar. E aqui eu vou abrir um parênteses. Gente, os burgueses tentaram se tornar nobres de todas as formas. Eles casaram seus filhos e filhas com os filhos e filhas dos nobres falidos para ver se, por acreditar, né, vamos dizer assim, que seus netos conseguiriam títulos de nobreza ou que a família, tendo uma ligação parental com os nobres, fosse vista e privilegiada de outra forma. Só que esses casamentos faziam com que os nobres vissem nos nobres que casaram com burgueses como aqueles que se juntam aos porcos. Ou seja, no momento que um nobre se casava com um burguês, à vista dos outros burgueses, ele deixava de ser nobre. Ele virava um camponês com moedas, né? Os nossos amigos burgueses apelaram, então, para os reis falidos e tentaram comprar títulos de nobreza. E compraram, a peso de ouro. No entanto, os nobres não reconheciam estes como iguais, apesar de terem comprado títulos de nobreza. Eles diziam que eram camponeses com moedas, que usaram as moedas para comprar títulos de nobreza e que disto nada valiam. Então, por mais que os burgueses tentassem se tornar nobres, as relações sanguíneas, a imobilidade social característica da Idade Média, impedia que isso se concretizasse. E, desta forma, os nossos amigos nobres viam sempre os camponeses como inferiores e causavam cada vez mais prejuízos nos coitados dos burgueses, saqueando esses da maneira que bem queriam. Os burgueses não tinham força para se entrepor aos nobres, principalmente numa sociedade que valorizava os nobres e desprezava os burgueses, apesar de sua riqueza. Nós devemos lembrar que até mesmo a igreja acusava os nossos amigos burgueses do pecado da usura, que é aquela pessoa que enriquece sem esforço próprio, aproveitando a necessidade de um terceiro. O que a igreja queria dizer com isso? Principalmente os banqueiros, eles enriqueciam emprestando dinheiro, ou seja, enriqueciam em cima da necessidade do seu próximo. Isto era visto pela igreja da época como um grave pecado, que é o pecado da usura. Aquele que enriquece sem o suor do próprio corpo, sem esforço próprio, mas se valendo da necessidade de um terceiro, se valendo da necessidade do seu irmão. Então, observa como a classe burguesa ela tem o poder econômico, mas não tem o poder social. Não tem privilégios sociais, não tem distinção religiosa. Pelo contrário, ela é perseguida e saqueada pelos nobres e desprezada pela igreja. Então, os nobres perseguem, saqueiam os nossos amigos burgueses, a igreja os despreza. A solução que os burgueses acabam por encontrar é fortalecer a figura real, em troca, pedir que este rei impeça os constantes abusos realizados pelos nobres em relação aos burgueses. Bom, vamos relembrar aqui, a gente não pode esquecer que os reis dependiam totalmente dos senhores feudais, dos cavaleiros. Mas esses cavaleiros, na época, em boa parte, estavam falidos ou quase falidos. Logo, a oferta dos burgueses ao rei de literalmente bancá-los, de contratar exércitos mercenários para servi-los, de criar e pagar um corpo burocrático para representá-los, de transformar os seus castelos em verdadeiras fortalezas, foi aceito com extrema facilidade pelos reis. Mas havia durante muito tempo, a idade do rei substituída em relação aos senhores feudais. Como fazer com que os senhores feudais voltassem a obedecer ao rei e respeitar a sua autoridade sem contestação? O que impediria os senhores feudais, mesmo enfraquecidos, de se unirem e se revoltarem e combater de forma militar as forças reais?
e retirar o rei do poder e voltar a massacrar os burgueses. O que os... não foi a igreja. A gente não pode esquecer da sociedade feudal, a igreja tem grande influência. A sociedade feudal é profundamente dependente da igreja, afinal, era a única instituição realmente organizada na Idade Média e por isso se tornou a instituição mais importante da Idade Média. Então, os burgueses vão convencer a igreja, em troca de favores financeiros, a propagar a chamada teoria do direito divino. Essa teoria do direito divino dizia que os reis são escolhidos por Deus. Por esse motivo, contestar a vontade dos reis é contestar a vontade de Deus. Os reis, por esse motivo, não devem satisfação dos seus atos a nenhum homem, mas apenas a Deus. Com os recursos financeiros dos burgueses, somados ao apoio da igreja e o empobrecimento crescente dos nobres, se amplia e se consolida cada vez mais o poder absoluto dos reis. Apesar do apoio dos burgueses, os reis absolutistas continuavam privilegiando os nobres e o clero, pois viam nos nobres e clero iguais, e por serem iguais eram os únicos que poderiam colocar em risco a manutenção dos seus tronos, porque era impensável para um rei um golpe por parte de um não nobre, por parte de um burguês, por exemplo, porque ele sabia que a própria sociedade feudal não aceitaria que um não nobre assumisse um trono. Então, os burgueses não eram vistos como risco para o trono dos nobres, para o trono dos reis feudais. No entanto, os nobres e o clero, sim. O clero tinha grande influência, poderia derrubar um rei e colocar outro no seu lugar. E os nobres eram nobres, ou seja, eram iguais ao rei. E eles poderiam fazer revoltas para derrubá-lo. Por isso que a teoria do direito divino foi tão importante e segurou as pontas por um bom tempo. Mas os reis, eles, sabendo que estavam ameaçados ou poderiam ser ameaçados por esses dois grupos, nobres e igreja, eles começaram a privilegiar os nobres e o clero. Eles bancavam os custos dos nobres, né? Cada vez mais, levavam esses nobres para morar nos seus castelos, os nobres começavam a fazer parte de uma corte, esses nobres recebiam poupudas pensões mensais para fazer parte dessa corte, não trabalhavam, não faziam absolutamente nada, viviam em festas, banquetes, caçadas, né, promovidas pelo rei. A igreja era completamente tutelada pelos reis. O dízimo era cobrado junto com os tributos, o que garantia a manutenção de boa parte de renda da igreja. E ser do clero era ter distinção, tanto com os nobres, quanto com a plebe, quanto os não nobres. Né? E os que não eram da nobreza nem do clero? Bom, esses aí bancavam os luxos dos nobres e do clero. Os reis cobravam impostos cada vez mais elevados dos burgueses e do resto da população. Mas os reis, eles cumpriram o que prometeram aos burgueses. Eles impediam os nobres de saquear os burgueses, ou seja, impediam que os nobres atrapalhassem o trabalho dos burgueses. Ok? Bom, gente, aí nós temos a figura de um rei absolutista, mais precisamente Luís XIV, o rei Sol, o rei francês, o maior símbolo do absolutismo. Gente, aqui encerramos nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem rever essa aula quantas vezes vocês vierem a desejar. Também podem me enviar dúvidas pela plataforma. Lembrando sempre que vocês podem pausar essa apresentação da maneira que quiserem para realizar anotações, para rever pontos que julguem necessário e que devam ter uma apreciação mais minuciosa. Agradeço a todos. Pessoal do primeiro, encerramos assim a nossa apresentação.
da segunda parte da Idade Média. E agora, são 9 horas e 34 minutos, eu vou dar aí uns 15 minutinhos para vocês tentarem fazer algumas das questões da nossa revisão que se encontram na segunda página do material que eu forneci a vocês via link. Depois desses 15 minutinhos, ou seja, 9h45 por aí, 9h50, eu vou começar a corrigir com vocês esta revisão, ok? Então, agora vocês irão para a segunda página e tentarão, mediante o material que vocês possuem, o que ouviram, o que já ouviram anteriormente, realizar algumas desses questionamentos, ou todos. Se não conseguirem, não tem importância, depois das 9h50, eu me juntarei a vocês e responderemos todos os questionamentos da revisão. Lembrando que tudo fica gravado e que vai ficar disponibilizado a vocês lá na plataforma, ok? Então, vamos às perguntas. Tentem, pelo menos. E daqui um pouquinho estaremos juntos respondendo.
Pessoal do primeiro ano, bom dia de novo. Já passou o tempo, vamos tentar responder juntos os questionamentos da nossa revisão, ok? Lembrando a vocês que essa aula é gravada, então todas as minhas respostas também serão gravadas e vocês poderão acessá-las quantas vezes desejarem lá na plataforma. Muito bem, vamos então entrar nas perguntas e vamos tentar respondê-las. Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem aí? Seu Ezequiel, seu Amós, todo mundo? Ótimo, muito bem. Vamos começar, então, a responder as perguntas, sem delongas aqui, vamos lá. Que fato dá início à Idade Média e qual fato encerra esse período? A pergunta é muito fácil, né? Eu acho que vocês até responderam. O fato que dá início à Idade Média é a queda do Império Romano do Ocidente. E o fato que termina, muito bom, Ezequiel, parabéns. E o fato que encerra é a queda ou a conquista de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Então, inicia a Idade Média com a queda do Império Romano do Ocidente. E termina com a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, que vai cair sobre a mão da dominação turco-otomana. Pessoal, é interessante que a gente entenda por que esse fato, conhecido por nós todos, que... Deixa eu arrumar aqui uma coisinha, que senão o som não vai ser... Pronto. Esse fato conhecido por nós todos, que é a queda do Império Romano do Ocidente, dá origem ou dá início à Idade Média. Por quê? Porque nós vimos, né, que com a invasão dos bárbaros germânicos e a destruição das instituições romanas ocidentais, a população que se concentrava nos centros urbanos vai realizar um êxodo urbano, ou seja, vai sair dos centros urbanos, fugindo da dominação bárbara e adentrando cada vez mais para o interior do Império Romano e cada vez mais longe das capitais, adentrando por esse interior, até que, fugindo dos bárbaros, entrará nos domínios dos feudos. Esses feudos eram unidades agrícolas autossustentáveis e geralmente eram geridas, boa parte delas, por antigos generais romanos. Os generais romanos, quando se aposentavam, eles ganhavam do imperador, como prêmio por seus serviços prestados ao império, eles ganhavam grandes extensões de terra boas, né, férteis com água, e essas extensões de terra eram dadas a esses generais, mais uma quantia em ouro e prata, mais sementes e mais um agrupamento de escravos. Geralmente o império concedia de 10 a 25 escravos a cada senhor da guerra, cada general romano, quando se aposentava, para que eles trabalhassem nessas propriedades. Pois bem, os feudos já existiam. O que acontece agora é que os nossos amigos, os cidadãos romanos, em fuga dos bárbaros germânicos, né? Porque ficar nos centros urbanos era um risco. Ou seria morto, ou seria estuprado, ou seria escravizado pelos bárbaros, né? Ou tudo isso. Então, a solução era fugir. E nessa fuga, esses antigos moradores dos núcleos urbanos romanos do Ocidente acabarão chegando às portas dos feudos. E daí nós veremos uma transferência de importância do centro urbano para o centro rural. Essa transferência de importância é que vai dar origem a novas relações sociais, a novas relações econômicas e vai fazer com que surja a Idade Média e o sistema feudal. Ok? Bom, então a resposta da primeira questão, e eu comentei também, aproveitei para comentar,
a resposta à primeira questão seria, né, fácil até, o que dá início à Idade Média, o fato é conhecido por todos nós, seria a queda do Império Romano do Ocidente. Até aí, todo mundo sabe, né? Não tem mistério, todo mundo sabe. E o que dá fim? A queda de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, na mão dos turcos e otomanos. Eu ainda expliquei, aproveitei para explicar, qual a relação existente entre a queda do Império Romano do Ocidente e as invasões bárbaras com o surgimento da Idade Média. Eu aproveitei e expliquei isso, se bem que a pergunta não o exigia. Vamos continuar então, vamos para o número 2. Olha, agora exige, né? Explique o que provocou o êxodo urbano em Roma e para onde se dirigiram. Eu, sem querer, já respondi isso na 1. O que provoca o êxodo urbano em Roma são as invasões bárbaras. Os bárbaros, ao invadirem Roma, eles vão destruindo tudo que tem no caminho, com exceção da igreja. Isso é interessante. A única instituição romana que ficou de pé depois da invasão dos bárbaros germânicos foi a igreja. Todas as demais instituições ou foram destruídas ou foram assimiladas de maneira errada pelos bárbaros. Mas a igreja não. A igreja, os bárbaros mantiveram intocada. E a igreja oficial de Roma nesse período é a Igreja Católica Apostólica Romana, né? A igreja cristã católica apostólica romana, que existe até os dias de hoje. Essa igreja permaneceu intocada. Mas a pergunta é clara: o que provocou o êxodo urbano em Roma? As invasões bárbaras. Né? Qual é o doido que permaneceria em Roma para ser morto, estuprado, escravizado, saquear? Ninguém. Né? A população fugiu para o mais longe possível, adentrando no interior do Império Romano do Ocidente e acabando por chegar aos limites dos feudos, grandes propriedades rurais autossuficientes. E aonde se dirigiram? Para o interior do Império Romano, para a zona rural, chegando nas regiões dominadas pelos feudos. Se dirigiram, então, para o interior do Império Romano do Ocidente, para a zona rural, e lá encontraram os feudos, que eram propriedades agrícolas autossuficientes. Bom, a terceira pergunta, ela pede que se explique o acordo de servidão entre o camponês e o senhor feudal. Pessoal, existem 2 acordos de servidão na Idade Média. Um é o acordo de servidão entre camponês e senhor feudal, e o outro é o acordo de servidão entre o senhor feudal e o rei. Então, começa por aí. Tem 2 acordos de servidão. Um entre o camponês e o senhor feudal, e outro entre o senhor feudal e o rei. Nós não podemos esquecer isso. Isso é muito importante. Tá? A pergunta em questão, aí, a pergunta que nós estamos observando no momento, ela é clara. Ela quer a relação de servidão entre camponês e senhor feudal. Ok? Então, preste atenção no seguinte. Vamos voltar ao que eu falei anteriormente. Os bárbaros germânicos invadem Roma, a grande população urbana está em fuga, ninguém quer ficar lá, não é doido nem nada, fogem para o interior do Império Romano do Ocidente, para a zona rural. Chegando à zona rural, mais distante possível das zonas urbanas, em fuga dos bárbaros germânicos, esses antigos cidadãos romanos que viviam no centro urbano vão dar de cara com grandes núcleos agrícolas, grandes unidades agrárias autossuficientes que eram os feudos. Em geral, esses feudos pertenciam a antigos generais romanos, boa parte dela. Então, agora, imaginem a cena, está lá, o feudo, e, de repente, uma multidão aparece, uma multidão faminta, com medo, fugindo dos bárbaros germânicos. E essa multidão pede ao senhor feudal, dono do feudo,
que lhes proteja e lhes arrume um lugar para ficar. O senhor feudal, como bom empreendedor que era, ele vê nessa necessidade desses fugitivos do centro urbano, desse pessoal que está em êxodo do centro urbano para o centro rural, ele vê uma chance de aumentar a sua renda, os seus lucros. Então, ele propõe um acordo, é acordo mesmo, gente, por escrito, um acordo a esses fugitivos, vamos dizer assim, dos núcleos urbanos romanos e dos bárbaros germânicos. O acordo é bem simples. O senhor feudal se compromete a dar a esse fugitivo lá do centro urbano exatamente o que ele pediu: proteção e um lugar para ficar. Em troca, esse fugitivo vai passar a trabalhar nos campos e nas propriedades do senhor feudal. Por isso que o nome é camponês. Ele deixa de ser um cidadão urbano romano e se transforma num campônio, naquele que trabalha no campo. E, no caso, ele trabalha no campo e nas propriedades do senhor feudal. Não só ele, como toda a sua família. Observa que nesse acordo não se fala em remuneração. O senhor feudal paga pela mão de obra do camponês e sua família com proteção e um lugar para ficar. E o sustento dele, o vestuário, a alimentação, etc. Bom, aí ele vai se virar. E nós já vamos ver como ele vai se virar aí numa pergunta futura. Mas aí ele vai ter que se virar. O camponês, dentro do feudo, ele terá uma região determinada pelo senhor feudal onde ele vai poder plantar, né? Que é o manso servil. Lá ele planta. O que ele plantar lá, ele e sua família, é dele. É de lá que ele vai tirar o seu sustento. Então, tem o manso servil e o manso senhorial. O feudo era dividido em 3 partes. Manso servil, que era onde o camponês tinha permissão do senhor feudal para plantar junto com sua família e tirar o seu sustento. O manso senhorial, que eram as terras exclusivas do senhor feudal. E havia também, o manso comunal, que geralmente eram as florestas, que poderia ser usado tanto pelo senhor feudal quanto pelo camponês, para caçar, colher frutas, raízes e assim vai. Tá ok? Mas o que nos interessa aqui é explicar esse acordo de servidão. O acordo de servidão é: o camponês ganha do senhor feudal proteção e um lugar para ficar. Em troca, o camponês oferece ao senhor feudal mão de obra para trabalhar nos campos do senhor feudal e em suas propriedades de 4 a 5 dias na semana. Então, de 4 a 5 dias na semana, o coitadinho do camponês aí ficava à disposição, ele e a família, ficava à disposição do senhor feudal, trabalhando no campo dele, nas propriedades dele. Os dias que sobravam, os 2 dias que sobravam, o camponês e sua família iam trabalhar lá. Lá onde? Lá no manso servil, que era um lugarzinho que o senhor feudal dava ao camponês para que ele plantasse junto com sua família e tirasse de lá o seu sustento. Tá ok? Então, proteção e lugar para ficar, em troca o camponês e sua família cediam sua mão de obra, sua força de trabalho ao senhor feudal. Esse contrato podia ser rompido? Esse acordo podia ser rompido? Teoricamente, sim. Se o camponês pagasse em ouro e prata ou produtos por esse rompimento. Como o camponês não tinha condições de pagar, na realidade, o acordo de servidão que nós estamos vendo aqui é quase uma escravidão. Porque como é que tu vai pagar se tu não é remunerado? Né? Então, esse acordo de servidão entre camponês e senhor feudal, na realidade, é um acordo de escravidão, ou de quase escravidão. Vamos para a pergunta número 4. O que é um feudo? Eu já falei o que é um feudo em questões anteriores. O feudo é uma unidade agrícola autossuficiente. O feudo é uma unidade agrícola autossuficiente, sob controle e mando do senhor feudal. Né? Então, o feudo é uma unidade agrícola autossuficiente.
tudo que os moradores do feudo precisam é produzido no próprio feudo. Por isso ele é autossuficiente. Né? E quem é o dono do feudo? O senhor feudal. Quem é que administra o feudo? O senhor feudal. Quem é que controla o feudo? O senhor feudal. Ok? Então, o feudo é uma unidade agrícola autossuficiente, controlada pelo senhor feudal, administrada pelo senhor feudal e de propriedade do senhor feudal. Vamos para número 5. Quais eram os componentes da sociedade feudal e qual a função de cada um? Pessoal, a sociedade feudal ela era uma sociedade hermética, fechada, que não tinha mobilidade social. Tu nascia numa classe social e morria naquela classe social. Né? Então, ela é hermética. A principal característica da sociedade feudal é essa, a imobilidade social. Começa por aí. E é uma sociedade que, a gente pode dizer, com acentuada divisão de classes. Ela é bem dividida em termos de classe social, e cada classe social tem a sua função definida. Então, os componentes eram o senhor feudal, também conhecido como cavalheiro, também conhecido como nobre. Qual era a função do senhor feudal? Fazer a guerra e administrar o feudo. Então, o primeiro componente dessa sociedade, o que está no topo da pirâmide, é o senhor feudal, também conhecido como cavalheiro, também conhecido como nobre, e suas funções são administrar o feudo e fazer a guerra. O segundo componente dessa pirâmide social da sociedade feudal é o camponês. O camponês, qual é a função dele? Trabalhar. Só essa. A função do camponês é trabalhar. Né? Não tem nenhuma outra função camponesa além de trabalhar para o senhor feudal, para a igreja, né? Ou seja, a função do camponês é literalmente o trabalho. Né? Então, até existia uma frase direta que respondia essa nossa pergunta. O nobre faz a guerra e administra o feudo, o camponês trabalha e o clero reza, ou ora, né? Bom, então, o primeiro componente, senhor feudal, já falamos. Senhor feudal, o cavaleiro ou nobre, é tudo a mesma coisa. Ele administra o feudo, ele controla o feudo e ele faz a guerra. Segundo componente, o camponês, ele trabalha. Trabalha para o senhor feudal ou para a igreja, mas ele trabalha. A única função do camponês é trabalhar. E o terceiro membro dessa sociedade é o clero. O clero é o intercessor entre o homem e Deus. Qualquer coisa que tu quisesse com Deus, tu não pedia diretamente para ele. Tu pedia para o clero e o clero pediria para Deus. Ele era o intercessor entre o homem, o terreno, e Deus, o eterno. Imagina o poder que a igreja tinha, né? Bom, gente, então são essas três classes sociais e essas são as três funções de cada uma. Vamos para a pergunta número 6. Como a igreja se tornou detentora do monopólio da cultura? Isso é uma pergunta que já caiu no Enem, claro que eles botaram um baita de um texto enorme antes, né? E depois vinha essa perguntinha. Bom, a igreja, na Idade Média, se torna detentora do monopólio da cultura, ou seja, toda a cultura do antigo Império Romano acaba nas mãos da igreja. Por quê? Porque ela foi a única instituição romana, porque a igreja é uma instituição romana, ela foi a única instituição romana que não foi destruída pelos bárbaros germânicos. Consequentemente, todo o conhecimento que havia no Império Romano do Ocidente permaneceram na igreja, em suas bibliotecas, nos monastérios, nas dioceses e em outros lugares onde houvessem bibliotecas da igreja. Devemos lembrar também que isso fez com que boa parte da população medieval fosse analfabeta, e os que detinham conhecimento sobre as letras e números era a igreja também. Isso deu um grande poder, gente, um poder imenso
para a igreja. Quem controla o conhecimento, controla o mundo. Tá? Então, a igreja se torna detentora do monopólio da cultura, porque foi a única instituição que não foi destruída pelos bárbaros germânicos, mantendo em suas bibliotecas todo o conhecimento do Império Romano, todo o conhecimento da cultura greco-romana. Vamos para número 7. Qual a principal característica da sociedade feudal? Essa pergunta cai sempre em prova. A principal característica da sociedade feudal é a imobilidade social. A principal característica da sociedade feudal é a imobilidade social. Nasceu nobre, morre nobre. Nasceu camponês, morre camponês. Mesmo que o camponês viesse caminhando lá pelo feudo e tropeçasse numa arca cheia de ouro, se tornasse muito rico, ele não deixava de ser camponês. Ele continuava sendo camponês. Porque nasceu camponês, morreu camponês. São os chamados laços sanguíneos. Né? O teu sangue não muda com dinheiro, o teu sangue é o mesmo. Tua descendência é a mesma. Então, o que importava na sociedade feudal eram os laços sanguíneos, era a descendência. Então, nasceu nobre, morreu nobre. Nasceu camponês, morreu camponês. Tá certo? Então, a principal característica da sociedade feudal é a imobilidade social. Tu não ascende para classes sociais. Tu é aquilo que tu é desde que tu nasceu. Gente, vamos para o número 8. Muitos historiadores afirmam que as cruzadas para a igreja significavam mais que a libertação da Terra Santa. Verdadeiro ou falso? Justifique. Realmente, a igreja da época das cruzadas, ela tinha mais interesses que a libertação da Terra Santa. Então, primeiro, a afirmação é verdadeira. Agora, como a gente vai justificar isso? A gente vai justificar isso da seguinte forma. Além da libertação da Terra Santa, por parte dos cruzados, a igreja sabia e desejava que as cruzadas reduzissem ou eliminassem a expansão muçulmana pela Europa. Com a morte de Maomé, o profeta, os califas assumiram o poder e iniciaram um processo de expansão territorial que estava atuando sobre o território europeu, sobre o continente europeu. A igreja temia essa expansão territorial muçulmana, porque caso ela se concretizasse, seria o fim da igreja. Então, o Papa viu nas cruzadas, além da oportunidade de libertar a Terra Santa, ele viu também a oportunidade de barrar a expansão muçulmana sobre a Europa. Né? E a segundo interesse da igreja nas cruzadas foi o seguinte: a igreja era maior das senhoras feudais. 1/3 das terras agricultáveis da Europa estavam sob o poder da igreja. A igreja era uma grande senhora feudal, proprietária de vários feudos. E a igreja temia que os senhores feudais um dia viessem cobiçar essas propriedades, já que os senhores feudais conseguiam um aumento dos seus feudos através da guerra. Então, a igreja temia que um dia os senhores feudais viessem fazer a guerra contra os seus feudos e se apossarem disto. Então, a igreja vê nas cruzadas uma oportunidade de levar para bem longe as guerras praticadas pelos senhores feudais. E assim garantir a manutenção dos seus feudos. Tá certo? Então, esses dois itens são itens que muito interessam a igreja e que a igreja se aproveita das cruzadas para concretizá-los. Vamos para número 9. Por que a quarta cruzada se diferencia das demais? A quarta cruzada, gente, ela foi realizada pelos burgueses, pelos comerciantes. Não por nobres cavaleiros, nem por reis, nem por crianças, nem por mendigos, mas pelos burgueses. E essa quarta cruzada foi um fiasco.
os burgueses, no caminho, ao invés de libertar a Terra Santa, eles saquearam cada cidade, cada vilarejo ou aldeia que cruzavam pelo caminho, né? Não importando se fosse muçulmano ou cristão. Aliás, eles nem chegaram até a Terra Santa. Eles saquearam tudo que encontraram pelo caminho, os burgueses, e quando tentaram saquear Constantinopla, não conseguiram, voltaram para suas origens, para sua terra de origem, com o produto do saque. Então, essa cruzada dos burgueses, e a quarta cruzada se diferencia por isso, foi a cruzada dos burgueses, ela tinha mais objetivos econômicos e comerciais que, propriamente dito, libertar a Terra Santa. Vamos para número 10. Qual a relação entre as cruzadas e o surgimento da burguesia? O movimento cruzadista aumentou o comércio entre Oriente e Ocidente. Consequentemente, o fortalecimento do comércio trouxe o enriquecimento da classe comercial, que se transformará em burguesia comercial. Então, a relação das cruzadas com a burguesia, com o surgimento da burguesia, é que aumentou o comércio entre Oriente e Ocidente e, consequentemente, fortaleceu as relações comerciais e trouxe o enriquecimento da classe burguesa, trouxe o enriquecimento da burguesia comercial. Ok? Vamos para a 11ª. Qual era o sistema produtivo do período medieval? O sistema feudal, que na realidade era o modo asiático de produção. Então, o sistema produtivo é o sistema feudal, que é o mesmo sistema asiático de produção que era utilizado, por exemplo, lá no Egito. No sistema asiático de produção, todos os elementos de produção pertencem ao senhor feudal. As terras, as ferramentas e as sementes. Ele concede ao camponês, arrenda ao camponês um pedaço de terra, e o camponês vai pagar esse arrendamento, vai pagar as sementes, vai pagar o uso das ferramentas ao senhor feudal através da sua produção, da produção que ele obtiver através deste trabalho. E geralmente os senhores feudais cobravam 80% de tudo que era colhido pelos camponeses, né? Esse era o pagamento. Aí vinha a igreja e levava 10%, que é o famoso tostão de Pedro. Então, só restaria aos coitados dos camponeses, depois de muito trabalho para produzir e plantar, só restaria 10%. Vamos para a 12ª. Como se dividia a maior parte dos feudos na Europa Ocidental? Se dividia em manso senhorial, manso servil e manso comunal. Tem alguns historiadores que dizem que manso servil e manso comunal é a mesma coisa, mas está errado. Manso comunal é a área que correspondia às florestas. Manso servil, exclusivo do senhor feudal. Manso comunal, espaço de terra dado pelo senhor feudal para que o camponês ali plantasse e tirasse seu sustento. E o manso, isso é o manso servil. E o manso comunal, florestas, onde o camponês e o senhor feudal caçavam, pegavam também raízes e plantas. O que é acordo de suzerania e vassalagem? É o acordo realizado entre o senhor feudal e o rei, onde o suzerano é o rei e o senhor feudal é o vassalo. O rei concede ao senhor feudal terras e títulos de nobreza. Em troca, o senhor feudal concede ao rei proteção e alimentos. Vamos para a 14ª. Na Alta Idade Média, são 15, né? Na Alta Idade Média, o declínio do poder real era proporcional ao fortalecimento do senhor feudal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque quanto mais poder tivesse o rei, menos poder tinha o senhor feudal ou nobre, né? O rei só teria poder se ele conseguisse suplantar a interferência do nobre, do senhor feudal, nas regras de poder. E, por último, qual a cruzada que teve sucesso, mesmo que por curto espaço de tempo? A única cruzada que teve sucesso, que dominou a Terra Santa por curto espaço de tempo, foi a primeira cruzada. Tá bom, gente? Tudo isso aqui estará gravado
e devidamente postado lá na nossa plataforma. Vocês poderão acessar a partir de amanhã, entrando lá no item aulas anteriores, tá? Já são 10h20, eu acho que o outro professor deve estar querendo entrar. Eu agradeço a atenção de vocês e, repito, tudo que eu falei aqui está gravado lá e à disposição de vocês lá na plataforma, na opção aulas anteriores. Muito obrigado aos senhores, muito obrigado à paciência, muito obrigado à audiência. Espero que a aula tenha sido de proveito de todos vocês. Agradeço a participação e peço